Tem notícia boa. A gente tem uma notícia que daria tema, ou pelo menos o nome, de um bom filme. Aliás, tem um filme com esse nome, não é? Se eu não me engano, é o Denzel Washington, Um Ato de Coragem. Pois bem, Um Ato de Coragem marcou a madrugada de ontem em Balneário Camboriú. Sabe por quê? Porque policiais militares arriscaram a própria vida para salvar um idoso de 76 anos. Ele estava preso em um apartamento em chamas. Jean Ferreira está ao vivo e vai trazer todos os detalhes dessa ocorrência. Pode colocar o Jean Ferreira na tela. Jean que pegou a estrada, está em Balneário Camboriú, é isso, Armando Bus? Está lá em Balneário Camboriú, BC Beach. Olha aí, ó, grande Jeanzinho, a nova revelação do jornalismo aqui do SCC SBT. Vem daí, Jean, bom dia. Bom dia, Cleiton Ramos, é isso mesmo, a gente pegou a estrada e, como diz a música, descemos para BC, né? Para falar sobre uma história, como você bem resumiu aí, emocionante, um ato de coragem, né? A frase que resume essa história, né? E todo esse acontecimento, esse caso, é um ato de coragem. E a gente veio para BC, então, falar, né, com os envolvidos nessa história inspiradora aqui em Balneário Camboriú, viu, Cleiton Ramos? Na madrugada, então, da última segunda-feira, por volta das 3 horas da manhã, quando os policiais que a gente já vai conversar já estavam quase terminando aí o seu plantão policial, né, da madrugada, chega então a ocorrência via Copom, né, via central, chamando, né, para esse incêndio que estava acontecendo aqui na região central de Balneário Camboriú, para quem conhece, na rua 2300, região central aqui de BC. E, ao chegarem no local, eles já avistaram então ali o prédio em chamas, né, a parte do fogo ali, da fumaça já aparecendo na parte externa do prédio. Qual que foi a primeira reação? Não havia chegado ainda a equipe do Corpo de Bombeiros e a primeira reação, então, desses policiais foi entrar no prédio para saber, né? Porque chegou a informação que havia um idoso lá dentro, preso, sozinho, e ali num ato de desespero, talvez tentando ainda salvar, né, ali ou apagar as chamas, ele ficou preso dentro desse apartamento. E por isso a gente vai conversar então, primeiramente com a soldado Jennifer, para falar sobre como é que foi essa ação, para contar para a gente qual que foi a reação ali primeiramente de vocês, soldado Jennifer, ao chegar no local e como aconteceu tudo isso. Explica para a gente. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. Então, como o repórter havia falado, na madrugada de segunda-feira, recebemos a ocorrência de que havia um incêndio no centro de Balneário Camboriú. Nos deslocamos rapidamente para o local. Chegando ao local, podemos avistar que havia muito fogo no apartamento, já em estado avançado, com estalos, clarão. Diante da informação de que havia um idoso no local, havia uma pessoa, sem pensar no risco da nossa vida, subimos ao local, até o 9º andar pelas escadas. Chegando lá, já havia muita fumaça no local, já o fogo em estado avançado. Arrombamos a porta, momento em que o corredor foi tomado pela fumaça. A guarnição, a tentativa de resfriar o local para que fosse possível entrar e fazer o salvamento do senhor Paulo, que estava no apartamento. Soldado, então, qual que foi, vocês podem ver aí nas imagens, né, que está rodando aí, o momento da ocorrência. O soldado aqui acaba de relatar, então, que... Bom, a gente está com o nosso Jean Ferreira trazendo detalhes dessa missão que foi muito bem desempenhada pelos policiais em Balneário Camboriú. Quando você está vendo agora na tela do SCC SBT, quando são 11 horas e 14 minutos, todo o trabalho dos policiais para salvar esse idoso. A gente estava acompanhando o relato agora da nossa entrevistada e fica aqui o reconhecimento. A gente sabe que todo policial, quando participa de uma missão como essa, tem aquele ato de bravura. Eu não tenho dúvida que esses policiais, com certeza, serão muito bem recompensados e reconhecidos. Claro que quando você coloca a farda todos os dias, quando sai de casa, você sabe que sempre vai encarar uma missão nova. Agora, eles não hesitaram e foram para cima. Entraram no apartamento, provavelmente já tendo a confirmação que tinha uma pessoa dentro desse apartamento, e foram lá esses policiais e socorreram com muita dignidade, né, e com muita integridade e capacidade, acima de tudo, esse idoso. Olha só, o trabalho rápido desses policiais. Daqui a pouco, com melhor posicionamento, a gente vai trazer mais uma vez aí o Jean Ferreira, direto de Balneário Camboriú, porque esses policiais
merecem muito o reconhecimento da nossa sociedade catarinense. Isso. O Jean tá ok? Vamos voltar para Balneário Camboriú. Vai daí, Jean, continue. Tivemos um pequeno probleminha aqui no sinal, Cleiton Ramos, mas já estamos aqui então de novo para continuar, né, contando essa história emocionante aqui que na primeira vista, né, a gente se assusta com a situação ali, mas a gente entende que foi um ato de coragem, como você falou no começo, Cleiton Ramos. A gente continua falando com a soldado Jennifer. Então, o primeiro momento, a primeira ação foi de resfriamento então, do local para poder entrar, né? E como é que vocês ficaram sabendo desse idoso que estava preso lá? Qual que foi a informação que vocês tinham, soldado? Quando nós chegamos no local, no térreo, já viu algumas testemunhas ali, alguns vizinhos, e eles nos passaram essa informação. Agora então, Cleiton Ramos, vou falar aqui brevemente com o soldado Santana. Depois dessa ação de chegar no idoso, então, vocês tiveram que retirar, né, depois de todo aquele, no meio do fogo ali, da fumaça tóxica, viu, Cleiton? Retirar esse idoso. Como é que foi essa ação de tirar ele dali e sem o serviço de elevador, viu, por conta do fogo, né, e dos problemas ali no prédio? Como é que foi depois retirar então esse idoso, soldado? Juntamente com a equipe dos bombeiros militares, né, a gente retirou o senhor Paulo de dentro do apartamento, colocou ele numa maca e descemos 9 andares com ele na maca, num corredor estreito, bem pequeno. Foi bastante difícil ali para a guarnição, um momento bastante tenso até. A gente vai continuar falando agora com o Sargento Antunes. Sargento, imagino que já tenham passado por diversas experiências aí, né, em ação, em combate. Qual que é o sentimento ao passar por essa situação, ver um idoso preso em um apartamento? E qual que foi o primeiro instinto ali, a primeira reação e o sentimento que aparece dentro ali, né, do coração? Mano, eu posso começar falando do início da nossa carreira. Muitos perguntam pra gente por que a gente escolheu essa carreira policial militar, né? E essa ocorrência é uma resposta prática para todas essas perguntas. Nossos familiares, amigos, nossos pais, né? E é totalmente gratificante e isso é uma resposta para a gente também e nos estimula a continuar, a salvar vidas. Afinal, dentre as várias missões da Polícia Militar, uma delas é a preservação da vida. Perfeito, bem colocado, né? Esse espírito, né, dentro, no comecinho já na carreira, viu, Cleiton? Cabo Anderson, depois de toda essa ação, depois de passar por aquele momento ali, né, de angustiante, mas também que vai no instinto, né, de policial, qual que é o sentimento ao voltar para casa e saber que uma vida foi salva através do trabalho que foi realizado por vocês? O sentimento é de dever cumprido, né? Até porque a missão primária da Polícia Militar é a preservação da vida. Então, muita coisa passou pela cabeça, até por ser madrugada do Dia dos Pais, né? Depois de passar o dia com a família, o dia com quem a gente ama, e se deparar com uma situação dessa, a primeira coisa que passa na cabeça é que aquela pessoa deve ter alguém esperando por ela em algum lugar. Então, em nenhum momento pensamos em sair de lá e deixar o seu Paulo dentro do apartamento. Então, missão cumprida, com certeza. Que história, hein, Cleiton Ramos? Que história. Bem como mencionado pelo Cabo Anderson, véspera ali, né, comecinho de Dia dos Pais, uma data importante para muitos, né, que muitos inclusive no prédio, nos apartamentos ali ao redor estavam talvez dormindo, né, porque isso foi 3 e pouquinho da madrugada. E um dia que é para ser celebrado, né, junto com a família. Então, esses heróis, né, que a gente pode chamar, os anjos da guarda aí desse idoso, puderam ter um dia, né, em família, depois com esse sentimento de dever cumprido, né, de resgatar esse idoso do apartamento. Agora, esse senhor, ele está no hospital, viu, Cleiton Ramos? Está hospitalizado, está passando ali por todo o procedimento médico, né? Inclusive, também os policiais aqui foram depois encaminhados para o hospital, né, para fazer toda a parte de desintoxicação, porque inalaram fumaça, né, lá no local, e também para ver se uma checagem, né, se estava tudo certo. Mas a gente, então, estima, né, espera que esse senhor aí se recupere, saia bem e que a gente possa até fazer um reencontro, né, depois com esses anjos da guarda aqui que proporcionaram aí uma esperança e mais uma chance de vida para esse idoso, viu, Cleiton Ramos? História emocionante, história linda, inspiradora e como você falou, termino esse vivo aqui com a frase que você disse, um ato de coragem. Boa! Anderson, Jonathan, Daniel e Jennifer.
o nosso reconhecimento de toda a sociedade catarinense para vocês, guerreiros de farda. Brilhante trabalho, que bom, né? São anjos mesmo.